Desde que Donald Trump voltou ao poder, os Estados Unidos parecem cada vez mais um reflexo sombrio de Fahrenheit 451. No clássico de Ray Bradbury, bombeiros incendeiam livros como forma de controle e alienação. Uma metáfora distópica que hoje se aproxima perigosamente da realidade. Mais de 380 livros foram removidos de uma biblioteca militar por abordarem temas como racismo, feminismo e o Holocausto. A distopia agora não é só metáfora, não. É analogia. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, só faltou fazer uma fogueirinha em praça pública e tacar fogo nos livros, né? Oi, deu uma cortadinha no seu áudio, daí eu acho que você estava falando justamente que não ouviu o meu áudio. Dai, tá tudo certo aí? Agora tá tudo certo. Pronto. Infelizmente, Ana, sabe, quando a gente fala que o Trump já fez de tudo, ele consegue piorar um pouco ainda mais o que ele faz. Infelizmente, a gente tem... Vou te pedir para trazer a matéria do Poder 360, que é o seguinte, a gente já tem o Donald Trump fazendo essa retirada de 381 livros de uma biblioteca, a relação com Fahrenheit, detalhe, eu sou apaixonada por Fahrenheit. Então, e essa relação com Fahrenheit, mas a revista Fórum também trouxe essa relação da Fahrenheit na matéria, que é justamente isso, o Trump não queimou ainda, mas ele mandou retirar, porque é uma determinação do Trump, a retirada de 381 títulos da biblioteca, sendo que uma boa parte dos títulos envolvia debates sobre racismo, identidade de gênero, feminismo e, logicamente, o Holocausto, que também tem um tema ali muito forte nos Estados Unidos. E aí a matéria aqui do Poder 360 traz que o Donald Trump removeu essas obras da biblioteca da USNA, que é a Academia Naval dos Estados Unidos, centro educacional que prepara aspirantes à Marinha do país, e mais da metade do volume, 57%, falavam logicamente sobre o quê? Racismo, que aparentemente é a lógica do embranquecimento, da eugenia, de uma ideia de nação única, branca e pura, raça ariana, é um tema muito central nas políticas do Donald Trump, né? Isso fica muito explícito em todas as ações que ele faz. A matéria também aponta aqui que, de acordo com a agência Associated Press, a ordem partiu do escritório do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, e parte dessa campanha muito ampla foi justamente citada ali em torno daquele debate que foi feito pelo Donald Trump logo no começo, assim que ele assumiu o poder, que é uma ideia de derrubar o que ele chama de diversidade e equidade, justamente, sendo que esses livros foram adquiridos pelo oposto, em torno do que é a diversidade, equidade e inclusão, que era uma campanha que vinha sendo praticada nos Estados Unidos. Detalhe, né? Praticar a inclusão, diversidade e equidade no militarismo, independente de onde você esteja, é algo assim, uma luta muito grande. O conservadorismo nessa área é muito grande. E aí, né, a matéria do Poder 360 fala um pouco justamente sobre essa campanha que foi feita, a aquisição de obras que tem um debate racial. Detalhe é que entre as 216 obras que tem esse debate racial, que consta na lista, encontra-se a autobiografia da ativista, poeta e ativista dos direitos civis, Maya Angelou, que faleceu em 2014, e esse livro, inclusive, é um livro lindíssimo, que é o Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras. É um livro belíssimo, e a própria Maya é uma artista fantástica, uma escritora fabulosa. Em 2000 exatamente, a Angelou, né, a Maya Angelou, recebeu do então presidente Bill Clinton a medalha presidencial das artes, que é uma honraria concedida pelo mandatário norte-americano a pessoas cuja contribuição artística é considerada relevante para o país. Outros temas também foram retirados, e aqui a matéria aponta que livros sobre transgeneridade, feminismo,
e defesa de gênero, diferença de gênero, perdão, que eu estou lendo errado mesmo, viu, gente? Somam 147 obras, ou seja, 28% da lista, e é muito claro, é muito óbvio o que é que o Donald Trump tem interesse em fazer, né? Vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a lista do Donald Trump, tá? Porque é isso, a lista ela só vai figurar obras que apontem aí um debate, né, sobre raça, gênero, sexualidade, não só o livro da Maya Angelou, como foi citado, mas um dos primeiros livros que foi retirado é justamente o livro do Kendi Ibrantis, que é justamente uma forma de como ser um antirracista, né? Como você debate um antirracista, que é o Who to be an Antirracist. Justamente, é o primeiro livro dessa lista, já é exatamente esse. Tem outros livros que falam sobre uma dinâmica do gênero, que falam sobre o reconhecimento de uma sociedade como uma sociedade desigual, inclusive que vai para uma linha de psicologia. Eu vou te pedir, Ana, para chegar no item 41, que é um livro da Janice W. Lee, que justamente vem para uma lógica de debate, de debater identidade de gênero. E é lógico, gente, que não é interessante para um governo como o Donald Trump manter uma mente pensante, pessoas que podem questionar uma ordem direta de violência contra determinado corpo só porque ele é dissidente, só porque ele não é um semelhante como o seu naquela disputa ali, naquela categoria que você está. É lógico que o Trump vai fazer isso, até porque ele anunciou que ele iria fazer isso antes de assumir a presidência. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer uma próxima matéria, que é justamente quando o Trump ele fala: olha o que eu vou fazer com vocês, eu vou acabar com políticas de debate racial, social, sexual, debate de gênero, eu vou acabar com absolutamente tudo. Ele falou e ele está fazendo. Não dá pra gente dizer que ele não avisou, né? Que ele tá indo contra o que ele prometeu, não, tá fazendo exatamente o que prometeu. Vamos lá, vamos ouvir. Mas antes, Jamil, tem uma outra reportagem sua que é extremamente importante, está entre as mais lidas aqui, falando sobre a censura nos Estados Unidos. Atos de Donald Trump promovem censura de livros e exigem controle em escolas. Queria que você contasse pra gente essa repercussão nessa área literária e também de educação nos Estados Unidos com esse início de governo Trump. Que tipo de censura, o que os educadores e ativistas temem e estão reclamando aí nos Estados Unidos? Fabiola, é mais um exemplo daquilo que eu venho dizendo, que não podemos tratar como bravatas os decretos de Trump. Eles têm um impacto real. E esse impacto, ele obviamente não está no aço só ou na balança de exportação, ele está dentro da sociedade americana e agora de uma forma cada vez mais, eu diria, presente. O que é que aconteceu nessa história específica? Bom, Donald Trump, nos seus primeiros dias de governo, assinou alguns decretos que instruíam, basicamente, o governo americano a colocar de lado temas como gênero, colocar de lado temas como combate ao racismo. Falando nisso, ontem no Super Bowl, pela primeira vez em 5 anos, o Super Bowl não fez uma campanha contra o racismo. Isso porque Donald Trump estava no estádio ontem do Super Bowl. Bom, voltando aqui à questão dos livros. Quando isso, então, acontece, quando ele assina todos esses decretos, qual é o impacto disso? As escolas públicas, as bibliotecas públicas começam, então, a instruir os seus professores, os seus funcionários a retirar da pauta da escola, do currículo da escola, das prateleiras das bibliotecas, livros que possam ser inadequados. Quais são os livros que são inadequados? Aqueles que falam de gênero, aqueles que falam do racismo. Ou seja, Fabiola, nós estamos vendo, sim, um impacto real das medidas de Donald Trump no banimento de livros nos Estados Unidos. Isso não é exatamente uma associação aqui nos Estados Unidos, a PEN America. Tá bom. Porque, isso já tem alguns meses, foi justamente quando o Trump foi eleito, ele fez decreto para as escolas, a gente está vendo agora também nas entidades militares, a gente também viu um debate do Trump de retirar e fechar entidades que cuidam do debate
de gênero, socio-racial e políticas, inclusive, para uma população, uma comunidade trans. Então, com tudo isso, o que é que o Trump ele tem interesse em fazer? Ele tem interesse em manter na marginalização, né, na marginalidade ali, todas as pessoas que pensam de forma distinta e que lutam por uma nação ainda igualitária, ou com equidade, ou respeito, ou direitos humanos, né? Então, é basicamente isso que ele está fazendo. A ideia é que haja ainda cerca de 900 títulos que, segundo o Departamento de Defesa, mereciam ainda uma análise detalhada. Então, pode acontecer de aumentar ainda muito mais essa lista, que no momento foi 381, pode chegar a mais de 900 títulos retirados. Outra coisa, tá? Só ia comentar também que, dentre alguns livros que foram retirados aí da Academia Naval, também tem livros que falam sobre a memória do Holocausto a partir de um recorte feminista, que é um livro que fala sobre o Holocausto, o femicídio, e uma coletânea de memórias, que é algo na linha da tradução livre, assim, lembrando o Holocausto, gênero, genocídio e memórias coletivas, que é de uma socióloga também muito famosa no meio acadêmico, que é a Janet Jacobs. E, infelizmente, é mais um dos livros dessa lista que o Trump retirou e que quem sabe o que ele vai fazer com essas obras, né? Já que ela não tem utilidade, já que ela será proibida, a ideia de queimar como Fahrenheit não é tão estranha assim, inclusive, né, Ana? Gente, é espantoso, assim, que essas coisas elas estejam sendo ditas assim ao ar livre. Nós vamos banir livros que falem sobre determinados assuntos. Que falem sobre diversidade, que falem sobre políticas de inclusão, que falem sobre feminismo, sobre racismo, sobre... Sabe, é incrível que isso realmente esteja sendo dito ao ar livre, sem qualquer tipo de consequência, e que a gente ainda não esteja dando a isso o nome que tem, né? É fascismo, né? De fato... quanto tempo que a gente vai ficar dizendo, não, será que dá para chamar de fascismo? Será que dá para dizer que o Trump está se tornando um ditador? Não será mais, isso está acontecendo, eles estão banindo livros. E ainda, eu ainda diria mais, vendo aquela lista assim, eu arriscaria dizer que, além de tudo, essa lista deve ter sido feita automaticamente. Dai, eles foram nas palavras-chave e colocaram lá raça, gênero, todos aqueles termos lá, porque eles já fizeram uma lista de palavras banidas. Porque eu duvido que qualquer um desses caras tenha qualquer capacidade de olhar para um livro desse e saber do que se trata. Concordo contigo, eu também acho. É estranho, assim, porque a gente... eu juro que vou tentar ser curta, assim, mas a gente tá já faz um tempo dizendo, olha, tá parecendo o Conto de Aia, tá parecendo o Conto de Aia. Não é que tá parecendo o livro Conto de Aia, entendeu? Isso é a realidade, isso está acontecendo. É muito mais grave, né? Já não é mais algo que nos lembra o passado ou que nos lembra a ficção. Isso é muito mais terrível do que parece, e isso está acontecendo nesse momento. É inacreditável perceber assim, quanto tempo a gente demora para aceitar que as coisas de fato estão acontecendo, mas sei lá, a gente viveu a pandemia, né? E tem gente que até hoje acha que não aconteceu. Bom, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia, enquanto ninguém censura a gente. Beijos.